1 Timóteo 1, de 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, diante da Tua palavra autoritativa, inerrante, infalível, inspirada, nós pedimos humildemente que o Senhor nos dê uma disposição mental apropriada para entender o seu significado e aplicar à nossa vida, de forma também que nós possamos compreender a realidade que nos cerca, a partir da perspectiva da Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo domine esse lugar. Que toda obra maligna, toda ação inimiga, Senhor, seja impedida pelo Teu Espírito Santo, que o diabo não perturbe o nosso entendimento com tentações, distrações, de forma que nós percamos o sentido da Tua palavra, mas dá-nos foco, atenção, para aquilo que o Senhor deseja nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, na mensagem anterior, nós vimos o apóstolo Paulo dando a Timóteo a missão pela qual o deixara na cidade de Éfeso. Essa missão, como nós lemos nos versos 3 e 4, é que Timóteo ficasse na cidade para admoestar algumas pessoas que dentro da igreja estavam ensinando uma doutrina diferente daquela que Paulo havia ensinado no início. Paulo diz a Timóteo que o objetivo dele, o propósito dele, ao confrontar esses falsos mestres, são três coisas. Ele fala de um coração puro, verso 5, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Era isso que Timóteo deveria procurar produzir no coração daqueles falsos mestres, donde percebemos o coração pastoral do apóstolo Paulo e a esperança que ele tinha de que, talvez, confrontados com a palavra de Deus, aqueles mestres pudessem perceber o seu erro, o seu ensino e voltar à verdade que eles haviam aprendido, pois, evidentemente, essas pessoas, ao que tudo indica, eles tinham sido membros da igreja de Éfeso, eles tinham talvez se convertido com o apóstolo Paulo, mas agora seguiam outra doutrina. Paulo tem a esperança de trazê-los de volta através do confronto que Timóteo faria. E depois, ainda escrevendo, ou ainda dando essas orientações a Timóteo, nos versos 6 e 7, Paulo expõe algumas características desses mestres, para que Timóteo visse claramente aquilo que ele tem que combater. Paulo diz no verso 6 que essas pessoas se desviaram da fé pura, de uma consciência limpa e de uma fé não fingida, e se perderam em palavrório, discursos inúteis, discussões infrutíferas. Eles queriam se passar por mestres da lei, pessoas que eram especialistas, conhecedoras da lei, mas Paulo diz, na verdade, eles não entendem nada do que eles estão dizendo. A motivação não era a verdade. Ou seja, o que levava essas pessoas a ensinar o que elas estavam ensinando não era a busca da verdade, conhecer a Deus verdadeiramente. Mas, como sempre, infelizmente, na história da igreja, o interesse era poder, o interesse era dinheiro, o interesse era popularidade. E, em nome disso, as pessoas são capazes de violar a própria consciência, seguir caminhos que o próprio coração adverte que não são corretos e assim por diante. E agora, na passagem que nós temos diante de nós, o apóstolo Paulo, uma vez que ele levantou o assunto, ele explica a Timóteo o que seria, então, o uso correto da lei. Porque ele tinha dito, no verso 7, que essas pessoas pretendiam passar por mestres da lei. Elas estavam envolvidas, veja o verso 4, fábulas e genealogias, ensinando estas coisas. Mas então existe um uso correto da lei, porque esses mestres aparentemente estavam usando a lei de Moisés num sentido errado. Era esse o ensino falso que Paulo quer que Timóteo combata. Mas se o erro deles é que eles estavam usando a lei de maneira errada, existe uma maneira certa
de usar a lei. Para que a lei foi dada? Então é isso que Paulo explica aqui nesses versículos, ainda nas instruções que ele está dando a Timóteo. Então nós vamos ver o que é que os mestres estavam ensinando, em primeiro lugar, depois a resposta de Paulo. Ele vai dizer que a lei é boa, se for usada de forma legítima. Ele vai dizer que a lei não foi dada para enquadrar quem é justo, e vai dizer que a lei foi dada para a condenação dos ímpios. E, finalmente, ele vai dizer que todas estas coisas, elas são condenadas pelo bom evangelho que ele prega, pela sã doutrina. Então, nosso objetivo nessa noite é que essa instrução esclareça a nossa mente, porque existe muita confusão a respeito do propósito da lei, especialmente para os cristãos. A pergunta é, estamos debaixo dela? Para que a lei serve? Ela ainda nos alcança? Existe algum uso bom que o cristão pode fazer da lei? Para que ela foi dada? Espero que nessa noite nós tenhamos algumas dessas respostas. Então, primeiro, nós temos que tentar entender o que é que aqueles mestres de Éfeso estavam ensinando. Ao que tudo indica, pelo que Paulo está escrevendo aqui, eles estavam interpretando de maneira errada o propósito da lei de Deus e o uso que os cristãos deveriam fazer dela. Quando Paulo fala aqui da lei, está evidente que ele não está falando só dos 10 mandamentos, mas ele está falando de toda a legislação mosaica, que incluía as leis cerimoniais, que tinham a ver com o templo, com os sacerdotes, com os sacrifícios, e a lei civil, que tinha a ver com Israel enquanto nação. Por exemplo, leis de propriedade, leis de prisioneiros de guerra, leis com respeito a limites de cada tribo. Então, esses mestres estavam pegando toda essa legislação, juntamente com fábulas e genealogias que nós já vimos, eram baseadas nos livros apócrifos e faziam parte do judaísmo do Segundo Templo, ou do judaísmo entre os dois testamentos. E, aparentemente, eles estavam ensinando de que os cristãos deveriam observar os 10 mandamentos, toda a legislação de Moisés, e crer nessas fábulas e nessas genealogias. Em outras palavras, essa heresia lá de Éfeso, ela era o que a gente chama judaizante. Judaizante. Por que esse nome? Porque as pessoas que ensinavam estas coisas, no fim, queriam que aqueles que não eram judeus se tornassem judeus como condição para a salvação. Para isso, eles tinham que se circuncidar, guardar a dieta dos judeus, seguir o calendário religioso, uma série de observâncias da lei cerimonial, e ainda tem toda essa confusão a respeito de fábulas e genealogias, mitos judaicos tirados dos apócrifos que nós já mencionamos. Isso era um uso ilegítimo da lei de Moisés no entendimento do apóstolo Paulo e de todo o Novo Testamento. A resposta que Paulo dá aqui, do verso 8 a 11, ela vai em duas direções. Primeiro, como nós mencionamos, ele vai dizer que a lei é boa, o problema é o uso que as pessoas fazem dela. Depois ele diz para que a lei foi dada, e ele termina dizendo aquilo que o cristão, na verdade, deve seguir. Então vamos ver a resposta número 1, no verso 8. A lei é boa se usada de forma legítima. Verso 8, não é? Sabemos, porém, em contraste, nós sabemos, porém, isso aqui estabelece o contraste com o que ele disse antes. O que ele disse antes? Os falsos mestres pensam que sabem, porém nós sabemos. Eles pensam que sabem alguma coisa, porém nós sabemos a verdade. E a verdade é essa, verso 8, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A lei é boa se utilizada da maneira para a qual ela foi dada, se ela é usada de acordo com o propósito dado por Deus. Se usada assim, a lei é boa, ela é correta. E que tipo de uso legítimo é esse que a gente pode tirar olhando o Novo Testamento? A lei é boa quando ela é usada, primeiro, para mostrar a santidade de Deus. A lei moral, os 10 mandamentos, refletem a santidade de Deus. A lei cerimonial que Deus deu reflete o seu plano maravilhoso de salvação, porque aponta para o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as leis civis para a nação de Israel refletem o ideal de Deus para uma sociedade, uma teocracia, um mundo governado por um Deus justo, santo e bom, através de leis verdadeiras e boas.
Então, a lei serve para mostrar quem é Deus, o seu caráter santo. Então, esse é um uso bom da lei que nós podemos fazer hoje também. A lei também serve para mostrar o que é certo e errado. No mundo onde tudo é relativo, onde a verdade é relativizada, a lei de Deus ela serve de farol, ela serve de referência. Nós podemos saber que aqui na China, no Japão, entre os índios, entre os esquimós, entre as tribos berberes do deserto do Saara, adultério sempre é errado, porque a santa lei de Deus diz isso. Então, nós temos um referencial do que é certo e errado num mundo pluralista e relativista. Então, esse é um uso bom da lei, saber o que é certo e o que é errado. O que ela comanda, isso está certo. O que ela proíbe, aquilo está errado. A lei também é boa quando ela é usada para mostrar os nossos pecados. Ela serve de espelho da alma. Quando você lê os 10 mandamentos humildemente diante de Deus, orando diante de Deus, o Espírito de Deus convence o seu coração, a sua consciência, dos erros que você tem cometido. Dos erros que você tem cometido. Eu estava escutando um podcast do R6 Pro, já falecido, mas ele tem um canal de podcast com todas as mensagens dele, estudos, é o que eu sempre ouço. Quando eu estou dirigindo e tudo, eu gosto de ouvir. E ele estava falando sobre oração, e alguém tinha perguntado para ele, né, como orar. E ele disse, para você aprender a orar, você pode usar 3 coisas. Você pode usar a oração do Pai Nosso, que serve de base. Você pode usar o credo dos apóstolos, como base também. Mas, acima de tudo, os 10 mandamentos. Ore os 10 mandamentos, por exemplo. Não terás outros deuses diante de mim. Então, se aproveita para adorar Deus, porque Deus é o único Deus verdadeiro, não há outro Deus além dele. E aí você vai ter que admitir diante de Deus que você tem tido outros deuses. Seu carro, sua mulher, seus filhos, seu emprego, tudo aquilo que cativa o seu coração e tem o primeiro lugar na sua vida é um rival de Deus. Então, já no primeiro mandamento, a gente se quebra todinho, né? Já se quebra. Aí pronto, quando chega a partir do 5º, não é, que fala das relações humanas, não adulterarás, não dirás falso testemunho, você vai terminar de orar os 10 mandamentos, quebradinho, roxinho de tanto apanhar. Então, esse é um uso bom da lei de Deus. É um uso legítimo da lei de Deus, porque ela foi dada para caracterizar o pecado, mostrar a nossa transgressão e, aqui outro uso bom da lei, ela foi dada para apontar a necessidade que temos de um Salvador. Jesus se referiu à lei, nesse sentido, como um aio, que é a tradução da palavra pedagogo no grego. O pedagogo é uma palavra composta de paidia, quer dizer criança, e o verbo ago, que significa guiar. Um pedagogo é alguém que guia uma criança. Daí veio a ideia de professor, especialmente professor de criança. Daí a ideia de aio. O aio era um servo, naquela época, que era contratado para dar instruções às crianças enquanto elas ainda estavam debaixo da autoridade do seu pai. Paulo usa essa palavra para dizer, a lei serve de aio, de pedagogo, para nos levar a Cristo. A lei nos ensina que nós precisamos de Cristo, porque ela mostra que nós não somos nada, que quebramos toda a lei, que se a salvação for pela guarda da lei, ninguém vai se salvar, e a lei, então, nos faz gritar aquela pergunta que está no final do capítulo 7 de Romanos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Qual é a resposta que o próprio Paulo dá? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a lei tem esse uso bom. Ela serve para mostrar também o que Deus aprova e desaprova. Então, isso é o que Paulo está dizendo aqui. A lei é boa, verso 8, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então ele já começa dizendo isso. Ele não está negando, ele não está dizendo que a lei é ruim. É importante dizer isso, porque ele vai combater os judaizantes. Os judaizantes estavam usando a lei. Então poderia dar a impressão de que Paulo estava dizendo que a lei era ruim. E ele começa dizendo, de jeito nenhum. Nós sabemos que a lei é boa, mas ela é boa se você a usa de uma forma correta.
O pecado é tão desgraçado que a gente pega as coisas boas que Deus nos deu e a gente corrompe. Uma das coisas boas que Deus nos deu foi sua lei. E então ela é corrompida, é usada de forma errada, como aquelas pessoas estavam usando. Segunda coisa que Paulo nos diz aqui, está no verso 9, é que a lei não foi promulgada para enquadrar justos. Verso 9. Tendo em vista, sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Essa é uma verdade que não é só uma verdade bíblica, essa é uma verdade universal do senso comum. A lei não é dada para cidadãos que andam corretamente. Se eles andam corretamente, né, estão dentro da lei. Quando ele usa aqui promulgado, essa palavra significa passar uma lei, e a gente deve entender que Paulo quer dizer passar uma lei com o objetivo de enquadrar e condenar. Então, nesse sentido, ninguém promulga a lei para quem é justo. Isso é uma verdade universal, não precisa ser cristão para saber disso. Não se passam leis para cidadãos que são cumpridores dos seus deveres. A lei não foi dada para enquadrar um cidadão que anda corretamente. Não é esse o alvo da lei. E trazendo mais especificamente para o cristianismo, a lei de Deus não foi dada para enquadrar e condenar quem já foi justificado pela fé e pela graça em Cristo Jesus, que eu creio que é o ponto que Paulo está dizendo aqui. Não se promulga a lei para quem é justo. Ele está dizendo que o crente em Jesus, ele já foi justificado diante de Deus. Ele é considerado como um cumpridor da lei com base na justiça de Cristo. Não resta ou não pesa sobre o cristão nenhuma condenação, falta ou culpa da parte de Deus, uma vez que o seu representante Jesus Cristo cumpriu a lei perfeitamente e sofreu em si mesmo o castigo que os nossos pecados merecem, que a lei demanda. Então, a lei de Deus, ela não nos enquadra, ela não nos condena mais. É por isso que em outras partes do Novo Testamento, Paulo diz que o crente, ele não está mais debaixo da lei. Ele não está mais debaixo da lei, no sentido de que ele não está mais debaixo da condenação da lei. Deus jamais vai usar a lei para enquadrá-lo e condená-lo eternamente ao castigo. Nós estamos livres dessa condenação e da obrigação de guardar essa lei para a salvação. Esse é o ponto aqui. Estamos livres de guardar essa lei para a salvação. Livres porque Cristo já cumpriu por nós. Livres porque nós jamais poderíamos. Se a salvação fosse pela lei, nenhum de vocês nem eu se salvaria. Portanto, não se promulga a lei para quem já é salvo. A lei não foi dada como condição para que os cristãos sejam salvos. Esse era o uso errado que estava sendo feito pelos mestres lá em Éfeso. Era outra doutrina que eles estavam ensinando. E com isso eles queriam parecer conhecedores da lei, elevar a lei foi dada por Deus, nós temos que guardar a lei. Paulo disse, sim, mas ninguém passa a lei para quem é justo. Passa? Não. Então, nós já somos justos em Cristo. Nós já fomos justificados. A lei não nos alcança mais, ela não é condição para a nossa salvação. E a terceira coisa que Paulo diz é que a lei, na verdade, ela foi dada para condenar os ímpios. Veja o verso 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas se promulga a lei para quem é. Aí vem uma lista aqui, horrenda, né? Uma lista terrível de infrações, de pecados, de transgressões, de conduções erradas. Olha a lista: transgressor, rebelde, reverente, pecador, ímpio, profano, parricida, matricida, homicida, impuro, sodomita, raptor de homens, mentiroso, perjuro e tudo que se opõe à sã doutrina. A lei foi dada para condenar estes que praticam estas coisas. A lei de Deus enquadra essas pessoas e as expõe à condenação eterna por conta da sua quebra, da sua rebelião contra Deus. Essa lista aqui, quando a gente estuda com detalhes essa lista, você vai ver que ela é bem conhecida. Na verdade, o que você tem aqui são os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos. Paulo enquadra todo mundo aqui nos 10 mandamentos. Vamos ver? Os primeiros 4 mandamentos, eles falam a respeito de Deus.
Eles falam que nós não devemos ter outro Deus a não ser esse Deus. Fala que nós não devemos adorar imagens de escultura, nem prestar-lhes culto. Fala que nós devemos zelar pelo nome de Deus e não tomar o nome de Deus em vão. Não somente o nome de Deus, mas as coisas de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 primeiras categorias que Paulo coloca aqui são de pessoas que quebram esses mandamentos referentes a Deus. Transgressores, porque quebram as leis de Deus. Rebeldes, estou lendo aqui a lista, porque são insubordinados contra Deus. Irreverentes, porque não respeitam a Deus. Pecadores, porque rejeitam a Deus e fazem o que Deus odeia. Ímpios, a palavra ímpio quer dizer alguém que é não pio. Pio quer dizer piedoso. Então, ímpio, alguém que não tem piedade, não tem religião, é um ateu. Tanto é que algumas traduções aí traduziram como ateu, o ímpio. Né? É nesse sentido aqui, não no sentido moral, mas no sentido espiritual, alguém que não tem religião, por assim dizer, não tem amor ou temor a Deus, e algumas traduções traduziram como ateu, eu não traduziria. Mas foi traduzido porque no final é esse o sentido mesmo. Também é uma quebra dos 3 primeiros mandamentos. Profano, o que é um profano? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Percebe? Então essas 6 primeira categoria é uma quebra daqueles mandamentos referentes a Deus, que são os primeiros dos 10 mandamentos. Aí ele continua. Parricidas e matricidas. Se parece nome de remédio contra a barata, não é? Mas não é não. Parricida é quem mata o pai e matricida é quem mata a mãe. Que mandamento é quebrado aqui por esses? Honra teu pai e tua mãe. Não é? Que é o 5º mandamento, está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. O próximo da lista é homicida. Homicida é uma pessoa assassina, é uma pessoa que mata outras. Que mandamento ele está quebrando? Não matarás. Êxodo, capítulo 20, verso 13. Depois vem impuros. Impuro aqui é impuro sexualmente, significa alguém que pratica imoralidade sexual. E sodomita. A palavra sodomita no grego, arsenokoites, é uma palavra dupla. Arsen de andros, homem, koites de coito, relação sexual. Aquele que tem relação sexual com homem. Traduzido, sodomita. Por que sodomita? Porque foi lá em Sodoma que pela primeira vez na Bíblia aparece homens querendo ter coito com outros homens. Os homens da cidade queriam pegar os amigos de Ló e ter relação com eles. Por isso, o arsenocoitês é chamado de sodomita. É o que pratica homossexualidade. A tradução homossexual, que é feita em algumas traduções, está absolutamente correta. Sodomita não faz muito sentido, né, hoje, especialmente para quem não conhece a história bíblica. Então, a tradução homossexual praticante seria a tradução correta. O que é que mandamento os impuros sexualmente e os sodomitas quebram? Não adulterarás. Porque aquele mandamento não só está proibindo adultério, ele está proibindo todo tipo de impureza sexual. Então, eles estão quebrando o 7º mandamento. Olha o próximo da lista. Raptores de homens são pessoas que sequestram, que roubam pessoas para vendê-las no mercado de escravos. Que mandamento estão quebrando? Não roubarás. E por fim, mentirosos e perjuros. Perjuro é uma pessoa que jura falsamente. Que mandamento está quebrando? Não dirás falso testemunho. Está vendo? Está todos os 10 mandamentos aqui. E você pergunta, cadê o 10º? Não cobiçarás. Ué, ele é o resumo de tudo mais, né? Tudo mais começa com a cobiça, o desejo de ter o que não é seu. Por isso você mata, mente, adultera, desrespeita, faz o diabo para ter o que você deseja, cobiça no seu coração. Então, o que Paulo está fazendo aqui é dizendo, a lei não foi dada para quem já foi justificado dos seus pecados. Um crente pode ter sido tudo isso aqui, mas quando ele se arrependeu e ele creu em Jesus, ele foi justificado, ele foi perdoado de tudo isso. A lei não enquadra mais. Mas quem não está em Cristo, ele está enquadrado debaixo da lei. Esse é o uso legítimo da lei. Ela foi dada não para quem é justo, mas para esse tipo de transgressor, para gente que vive longe de Deus na prática de todos esses pecados que estão aqui nomeados, devidamente caracterizados e relacionados com
os 10 mandamentos. E Paulo termina dizendo, né, fazendo um resumo, no verso 10, lá no final do verso 10, ele diz assim, depois de falar de mentirosos e perjuros, e ele diz, a lei foi dada para condenar tudo que se opõe à sã doutrina. Aqui, com essa palavra, para condenar tudo que se opõe à sã doutrina, Paulo está dizendo que o falso ensino daqueles mestres se equipara às transgressões acima. Por uma razão simples, porque no final permite tudo isso ou leva tudo isso. Traz o crente de volta para debaixo da lei. Traz o cristão para debaixo da tentativa de se salvar diante de Deus. A lei é assim. Na hora que você diz, eu quero ser salvo pela lei, e você se mete debaixo dela, você vai ver que você é tudo isso aqui. Então, a melhor coisa para você fazer é não ficar debaixo dela. E só tem uma maneira de você não estar debaixo da lei, é você estar em Cristo, que cumpriu a lei por você e levou a sua culpa na cruz do Calvário. Então, o ensino daqueles mestres, reiterando e reafirmando a necessidade de guardar a lei como salvação, tinha o efeito de trazer os crentes de volta para debaixo da lei. E como resultado, eles veriam que eles são matricidas, homicidas, sodomitas, perjuros e tudo mais. Por isso que Paulo diz que os que se opõem à sã doutrina, tudo que se opõe à sã doutrina, acaba caindo nesse outro lado, trazendo condenação. Por isso que ele equipara o ensino daqueles falsos mestres ao efeito negativo e condenatório da lei. A lei foi dada para todos esses aqui e para tudo o que se opõe à sã doutrina. A sã doutrina, no contexto, é o ensino do apóstolo Paulo. É chamada de sã doutrina, quer dizer, ensinamento saudável, porque é certo, porque é correto, verdadeiro e produz vida. E produz comunhão com Deus, produz salvação. Nesse sentido é a sã doutrina boa, ela não tem defeito. É a doutrina ensinada pelos apóstolos, baseada em Jesus Cristo, e que nós temos aqui na Bíblia. Então essa é a sã doutrina. O que se opuser a isso, vai cair debaixo da lei e da condenação, exatamente como aquelas atitudes. Paulo diz aqui no final do verso 11, de que essa sã doutrina é segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual ele foi encarregado. Paulo tinha sido encarregado de anunciar esse evangelho. Ele já, mais adiante aqui, ele vai contar a história disso. Ele vai dizer como Deus o encarregou de anunciar esse evangelho. Foi um encargo que ele recebeu. Ele se refere a esse evangelho como sendo da parte do Deus bendito. Não foi alguma coisa que Paulo criou, mas o evangelho que ele prega veio de Deus, tem origem em Deus, procede de Deus, e tem como alvo a glória de Deus. Verso 11, o evangelho da glória do Deus bendito. No final, esse evangelho procura a glória de Deus. Percebe o contraste com o ensino da lei? Porque se a salvação é pela lei, de quem é a glória no final? É do homem, porque ele guardou a lei e foi salvo pela lei, então a glória é dele. Mas se a salvação é pela graça mediante a obra completa de Jesus Cristo, de quem é a glória? Do Deus que planejou isso e enviou seu Filho para realizar essa salvação. Por isso o verdadeiro evangelho, ele não dá espaço para a glória humana, não tem. Mas as seitas e os falsos ensinos acabam glorificando o homem, exaltando o homem e dando ao homem uma posição que ele, na verdade, não tem. Nós sabemos. Eles parece que sabem, diz o apóstolo Paulo, mas nós sabemos a verdade, que a lei quebra, mas o evangelho da glória do Deus bendito salva. Deixe-me fazer 3 aplicações para terminar, irmãos. Na verdade, é mais um resumo do que nós já vimos aqui. Primeiro, a lei de Deus, ela é boa se usada legitimamente. A discussão sobre o papel da lei foi muito grande no período da Reforma. Mas 3 usos da lei foram discernidos pelos reformadores e que estão presentes nas confissões, nos catecismos. Na parte que eles tratam de lei, eles perguntam no catecismo e na confissão qual o uso correto da lei. Sempre começa assim, se o cristão ainda está debaixo da lei. A resposta é, nós não estamos mais debaixo da lei para salvação e muito menos para condenação. Mas então, existe algum uso da lei para o cristão? Sim, 3 usos. Primeiro,
a lei serve como limite e freio para o pecado da humanidade e para discernimento do certo e do errado. Então, sempre nós vamos estar voltando para os 10 mandamentos. Porque, querendo ou não, os 10 mandamentos, eles estão refletidos no coração e na consciência da humanidade e servem de freio na sociedade. Tem pessoas que, mesmo não conhecendo o Evangelho, elas têm um certo temor de cometer determinadas transgressões. E de onde vem esse temor? Por isso que você encontra pessoas que não são crentes, até ateu, mas que têm uma conduta moral aparentemente boa, que praticam atos bons. De onde vem essa consciência? É exatamente a lei de Deus gravada no coração e na consciência de todos, que serve de freio para que as pessoas não sejam tão ruins quanto elas possam ser. Então esse é o primeiro uso da lei. Segundo, ela serve, como Lutero chama, de amarreta de Deus, para quebrar o nosso orgulho, a nossa justiça própria, expor o nosso pecado e apontar para Cristo. Apontar para Cristo como sendo o nosso Salvador. Esse é o segundo uso da lei. O terceiro uso da lei, e aqui foi João Calvino que falou mais sobre isso, é que a lei, na verdade não Calvino, depois de Calvino, os puritanos, especialmente a turma de Dort, do concílio de Dort, a lei ela serve de norma de gratidão. Uma vez que você foi salvo pela graça, enxotado pela lei, a lei lhe condena, a lei diz que você não merece nada a não ser culpa e condenação. Você corre para Cristo para ser justificado pela fé. Você é justificado pela fé em Cristo e, cheio de gratidão, você diz a Jesus: Senhor, de que maneira eu posso te agradar aqui nesse mundo? O que é que eu faço para te servir? Resposta de Jesus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia de descanso para santificar, honra teu pai e tua mãe, vai tudo. Como no dizer de Lutero, a lei nos leva a Cristo para a justificação e Cristo nos manda de volta a lei para a santificação. Então não estamos sem lei, só que a lei não funciona como caminho de justiça para nós, mas como caminho de gratidão, porque eu sou grato a Deus. Eu vou amar a minha esposa, vou ser fiel à minha esposa, vou ser honesto nos meus negócios, não vou dar falso testemunho, não vou querer nada de ninguém, vou obedecer, vou honrar as autoridades, vou temer a Deus como o único Deus verdadeiro, porque eu sou grato, não para ser salvo, mas porque eu já fui, pela misericórdia de Deus. Amém? A última coisa para dizer aqui é que o Evangelho, e somente ele, conforme ensinado pelos apóstolos de Jesus Cristo, é a sã doutrina. Existe uma sã doutrina, nem toda doutrina é boa. Nós queremos a sã doutrina. Vocês viram aqui o prejuízo que uma doutrina errada pode causar. É por isso que Paulo disse a Timóteo: fica em Éfeso, repreende essas pessoas, não deixa que elas continuem ensinando essas fábulas e genealogias, esses usos errados da lei se passando por mestres, porque eles estão ensinando alguma coisa que se opõe à verdadeira doutrina. Amém, irmãos? Que sejamos zelosos, cuidadosos naquilo que nós cremos, porque aquilo que nós cremos tem e terá consequências eternas.